A inteligência artificial pode evoluir de maneiras inimagináveis e mudar radicalmente nossas vidas cotidianas mais cedo do que pensamos. Este vídeo explorará as 10 etapas da inteligência artificial do menor ao maior e seu profundo impacto na humanidade. Primeira etapa. A inteligência artificial baseada em regras, também chamada de sistema baseado em conhecimento, funciona estritamente com um conjunto predefinido de regras. Esses sistemas tomam decisões com base nessas regras, sem a capacidade de se adaptar, mudar ou aprender com situações novas ou inesperadas. Eles operam dentro dos limites de sua programação, gerando resultados previsíveis e uniformes. Esses sistemas estão integrados em diversas tecnologias do dia a dia que geralmente são tidas como certas. Por exemplo, os semáforos usam inteligência artificial baseada em regras para gerenciar o trânsito. As luzes mudam conforme um cronograma ou com base em sensores que detectam a presença de carros. Isso mantém a ordem e previne acidentes. Outro exemplo são os sistemas automatizados de atendimento ao cliente, que respondem a perguntas com base em um roteiro pré-definido. Esses sistemas podem lidar eficientemente com perguntas comuns, como verificar saldos ou rastrear envios, reduzindo tempos de espera e custos operacionais. Os sistemas de inteligência artificial baseados em regras se destacam em tarefas repetitivas e bem definidas, com precisão e confiabilidade. No âmbito financeiro, esses sistemas podem automatizar tarefas como a detecção de fraudes. Ao analisar transações contra regras predefinidas, a inteligência artificial sinaliza atividades potencialmente fraudulentas para investigação aprofundada. Isso reduz o ônus sobre os analistas humanos e aumenta a segurança. Na saúde, a inteligência artificial baseada em regras pode auxiliar no diagnóstico ao avaliar sintomas e exames dos pacientes contra um banco de dados médico, sugerindo possíveis condições e fornecendo uma ferramenta valiosa para os médicos considerarem. A interação humana com a inteligência artificial baseada em regras simplifica processos e aumenta a eficiência no dia a dia, com um impacto significativo. Em casas inteligentes, a inteligência artificial baseada em regras pode automatizar iluminação, aquecimento e segurança. Sensores de ocupação podem ligar ou desligar dispositivos, termostatos ajustam temperaturas conforme o horário, e sistemas de segurança ativam alarmes se uma porta for aberta inesperadamente. Essas conveniências poupam tempo, energia e aumentam a segurança, proporcionando aos residentes um ambiente de vida mais confortável e seguro. Nos locais de trabalho, a inteligência artificial baseada em regras está transformando os fluxos administrativos e operacionais. Por exemplo, RHs podem usar a inteligência artificial para analisar candidaturas a vagas. O sistema pode filtrar currículos com base em critérios pré-definidos como qualificações e experiência, ajudando os profissionais de recursos humanos a se concentrarem nos candidatos mais adequados. Na logística, a inteligência artificial baseada em regras otimiza rotas de entrega ao analisar padrões de tráfego e horários, garantindo envios pontuais e econômicos. Essas aplicações ilustram como a inteligência artificial baseada em regras aumenta a produtividade e a tomada de decisões em vários setores. Contudo, as restrições da inteligência artificial baseada em regras ressaltam a importância da supervisão humana. Esses sistemas não estão equipados para lidar com anomalias ou situações fora de suas regras programadas. Por exemplo, em cenários de emergência, uma inteligência artificial baseada em regras pode falhar em se adaptar a circunstâncias únicas que exigem julgamento e flexibilidade humanos. Portanto, embora a inteligência artificial baseada em regras lide bem com tarefas rotineiras, a intervenção humana continua crucial para problemas inesperados e decisões complexas. Estágio 2. Inteligência artificial. Baseada em contexto. Os sistemas de inteligência artificial baseados em contexto não processam apenas entradas imediatas. Eles também consideram o ambiente ao redor, o comportamento do usuário, dados históricos e dicas em tempo real para tomar decisões informadas. Esses sistemas são um avanço expressivo da inteligência artificial baseada em regras, combinando várias fontes de dados para proporcionar experiências mais relevantes e personalizadas. A inteligência artificial baseada em contexto analisa grandes quantidades de dados de várias fontes, reconhecendo padrões. Por exemplo, assistentes virtuais como Siri, Google Assistant e Alexa
usam inteligência artificial baseada em contexto para entender e prever as necessidades do usuário. Ao perguntar sobre o clima, esses assistentes usam sua localização, dados climáticos atuais e a previsão para dar uma resposta completa. Se espera-se chuva, eles podem sugerir que você leve um guarda-chuva. Esse entendimento contextual se estende a áreas como fornecer direções para destinos frequentes, baseado na sua rotina, ou sugerir eventos com base em atividades anteriores. Uma das principais capacidades da inteligência artificial baseada em contexto é fornecer experiências personalizadas ao aprender com as interações do usuário. Por exemplo, uma inteligência artificial consciente do contexto e um assistente pessoal podem agendar reuniões e definir lembretes baseados em suas rotinas e preferências. Se você tem uma reunião toda segunda-feira às 10h, o assistente aprenderá esse padrão e a agendará automaticamente, garantindo que você nunca perca um evento importante. No varejo, a inteligência artificial baseada em contexto aprimora a experiência de compra com recomendações personalizadas. Plataformas como Amazon e Netflix utilizam algoritmos avançados para analisar o histórico de navegação, comportamento de compra e preferências do usuário, sugerindo produtos ou conteúdos de provável interesse. Isso transcende a mera promoção de itens populares. Cria uma experiência personalizada que parece feita sob medida para o indivíduo. Se você procura livros de ficção científica frequentemente, a inteligência artificial pode recomendar novos lançamentos do gênero, com base em suas compras e navegação anteriores. A inteligência artificial baseada em contexto também está impactando significativamente a área da saúde. Os sistemas de inteligência artificial médica podem analisar dados do paciente, como histórico médico, sintomas e estilo de vida, para fornecer diagnósticos e recomendações de tratamento mais precisos. Um sistema de inteligência artificial pode alertar médicos sobre problemas de saúde ao identificar padrões nos sinais vitais e histórico do paciente, permitindo intervenção precoce e melhores resultados. A inteligência artificial baseada em contexto também melhora o engajamento do usuário no marketing digital. Ao analisar o comportamento do usuário, a atividade nas redes sociais e o histórico de navegação, a inteligência artificial pode entregar anúncios direcionados com mais chances de ressoar com o público. Essa abordagem personalizada aumenta a eficácia das campanhas de marketing e melhora a experiência do usuário ao apresentar conteúdo relevante em vez de anúncios genéricos. A integração da inteligência artificial, baseada em contexto na vida diária, tem profundas implicações para a interação humana com a tecnologia. Isso permite interações mais intuitivas, onde os sistemas antecipam e respondem às necessidades sem instruções explícitas. Isso diminui a carga cognitiva dos usuários, permitindo que se concentrem em tarefas mais significativas. Em ambientes educacionais, tutores de inteligência artificial podem adaptar seus métodos com base no ritmo de aprendizado do aluno, oferecendo suporte personalizado que melhora os resultados. Estágio 3: Inteligência Artificial de Domínio Restrito. Os sistemas de inteligência artificial de domínio restrito são adaptados para dominar tarefas específicas, frequentemente superando as habilidades humanas em suas áreas designadas. As inteligências artificiais especializadas usam algoritmos de aprendizado profundo, grandes conjuntos de dados e poder computacional avançado para se destacar em seus campos, oferecendo insights e soluções antes inatingíveis. No campo médico, a inteligência artificial de domínio restrito pode rapidamente peneirar volumes de literatura médica, registros de pacientes e descobertas de pesquisa para fornecer insights ou diagnósticos potenciais. Por exemplo, o Watson da International Business Machines demonstrou sua proeza no setor de saúde ao analisar dados médicos complexos para auxiliar os médicos no diagnóstico de doenças e na recomendação de planos de tratamento. Essa capacidade reduz significativamente o tempo necessário para interpretar grandes quantidades de informações, permitindo que os profissionais de saúde tomem decisões mais informadas e melhorem os resultados dos pacientes. Além disso, os sistemas de inteligência artificial podem detectar padrões e anomalias em imagens médicas, como raios-x e ressonâncias magnéticas, com alta precisão, auxiliando na detecção precoce do câncer. No mundo financeiro, a inteligência artificial de domínio restrito revolucionou as estratégias de negociação e investimento. Os sistemas de inteligência artificial podem acompanhar tendências de mercado,
analisar padrões de negociação e prever movimentos de ações com precisão, que frequentemente supera operadores humanos. Esses modelos financeiros com inteligência artificial usam algoritmos complexos aprimorados por extensos dados históricos para prever e otimizar decisões de negociação. Fundos de hedge e empresas de investimento usam inteligência artificial para negociações de alta frequência, gestão de riscos e identificação de oportunidades, maximizando retornos e minimizando perdas. A indústria de jogos demonstra de forma convincente as capacidades da inteligência artificial de domínio restrito. O AlphaGo da DeepMind é uma conquista marcante, mostrando como a inteligência artificial pode dominar jogos complexos que exigem profundidade estratégica e previsão. Go, um antigo jogo de tabuleiro conhecido por sua complexidade estratégica, foi por muito tempo considerado um desafio para a inteligência artificial. O AlphaGo não apenas aprendeu o jogo, mas também derrotou campeões mundiais, demonstrando sua capacidade de pensar vários movimentos à frente e adaptar sua estratégia em tempo real. Essa descoberta evidencia o potencial da inteligência artificial para solucionar problemas complexos e criar soluções inovadoras. A inteligência artificial de domínio restrito também promete tradução de idiomas em tempo real, facilitando interações em países estrangeiros. Sistemas avançados de tradução com inteligência artificial compreendem contexto, expressões idiomáticas e nuances culturais, oferecendo traduções precisas além das literais palavra por palavra. Essa capacidade pode aprimorar a comunicação global, facilitando viagens, negócios internacionais e intercâmbios culturais. A integração da inteligência artificial, de domínio restrito em diversos aspectos do dia a dia, afeta drasticamente a interação humana com a tecnologia. No atendimento ao cliente, chatbots de inteligência artificial e assistentes virtuais podem lidar com consultas rotineiras, solucionar problemas e fornecer recomendações personalizadas, melhorando a eficiência e a satisfação do usuário. Na educação, tutores de inteligência artificial podem adaptar as lições aos estilos individuais de aprendizado, monitorar o progresso e dar feedback em tempo real, personalizando e tornando o aprendizado mais eficaz. Estágio 4. Inteligência artificial. A inteligência artificial de raciocínio seria um grande avanço, caracterizada pela capacidade de raciocinar sem dados específicos para tirar conclusões. Diferentemente das fases anteriores da inteligência artificial, que dependem de regras predefinidas ou datasets específicos, os sistemas de inteligência artificial de raciocínio poderiam analisar dados, conectar padrões, detectar anomalias e inferir conclusões lógicas autonomamente. Essa habilidade seria como dar um quebra-cabeça complexo a uma inteligência artificial que então descobriria a melhor forma de encaixar as peças, frequentemente revelando insights não imediatamente aparentes para mentes humanas. Esse tipo de inteligência artificial funcionaria usando algoritmos avançados e computação poderosa para processar muitos dados de várias fontes. Ele usaria técnicas de machine learning para criar modelos capazes de generalizar a partir dos dados, permitindo a aplicação dos princípios aprendidos em novas situações. No campo da cibersegurança, a inteligência artificial de raciocínio pode monitorar o tráfego de rede para detectar padrões incomuns que indiquem um ataque cibernético. Ao analisar o comportamento dos pacotes de dados e identificar desvios da norma, a inteligência artificial poderia prever ameaças e sugerir medidas preventivas, frequentemente antes dos analistas humanos reconhecerem o problema. Uma das notáveis capacidades da inteligência artificial de raciocínio é tomar decisões informadas em ambientes complexos. No setor de saúde, a inteligência artificial de raciocínio poderia auxiliar os médicos ao sintetizar informações do paciente, histórico médico e pesquisas recentes para recomendar tratamentos personalizados. Isso ultrapassaria a mera combinação de sintomas com doenças. Isso envolveria entender as nuances da condição de cada paciente e prever como diferentes tratamentos podem interagir. Esse nível de raciocínio poderia aprimorar diagnósticos e tratamentos, melhorando os resultados dos pacientes. A inteligência artificial de raciocínio também pode ter implicações profundas para a gestão ambiental. Ela poderia analisar dados de várias fontes, como imagens de satélite, padrões climáticos e estudos ecológicos para entender os impactos das mudanças climáticas e sugerir estratégias de mitigação.
A inteligência artificial poderia, por exemplo, prever os efeitos do desmatamento nos ecossistemas locais e recomendar locais ótimos para reflorestamento, maximizando a biodiversidade e o sequestro de carbono. Esse tipo de raciocínio poderia auxiliar formuladores de políticas a tomar decisões embasadas em dados que equilibram desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. No mundo dos negócios, a inteligência artificial de raciocínio pode aprimorar decisões estratégicas. As empresas podem usar a inteligência artificial para analisar tendências de mercado, comportamento do consumidor e dados financeiros visando estratégias competitivas. Uma empresa de varejo pode usar a inteligência artificial de raciocínio para otimizar sua cadeia de suprimentos, prevendo flutuações de demanda e ajustando os níveis de estoque. Isso poderia não só reduzir custos, mas também melhorar a satisfação do cliente, assegurando a disponibilidade dos produtos quando necessário. Ademais, a inteligência artificial de raciocínio pode detectar novas oportunidades de mercado e sugerir estratégias de investimento alinhadas com as metas de longo prazo da companhia. A integração da inteligência artificial de raciocínio no dia a dia pode impactar significativamente como os humanos interagem com a tecnologia e tomam decisões. Por exemplo, assistentes de inteligência artificial poderiam se tornar muito mais intuitivos e proativos. Em vez de apenas responder comandos, esses assistentes podem prever necessidades baseando-se no entendimento do contexto. Imagine uma inteligência artificial que não só agenda seus compromissos, mas também sugere os melhores momentos para pausas, de acordo com seus ritmos de trabalho e níveis de estresse. Aprimorando sua produtividade e bem-estar. Estágio 5. Inteligência artificial geral. A inteligência artificial geral, também conhecida como inteligência artificial geral, significa um marco importante no desenvolvimento da inteligência artificial, caracterizada pela sua capacidade de realizar qualquer tarefa intelectual que um humano possa fazer. Diferente das IAs restritas que se destacam em domínios específicos, a inteligência artificial geral teria a flexibilidade cognitiva para aplicar sua inteligência amplamente em diversas tarefas. Isso implicaria em aprender novas habilidades, adaptar-se a diferentes contextos e solucionar problemas complexos com eficiência e rapidez superiores às humanas. A inteligência artificial geral funcionaria integrando algoritmos avançados, enorme poder computacional e vastos conjuntos de dados para criar um sistema capaz de raciocinar, aprender e entender em diversos campos. Essa inteligência não estaria confinada a regras pré-programadas ou entradas de dados específicas. Em vez disso, a inteligência artificial geral analisaria dados, faria inferências e tomaria decisões, de maneiras que imitam os processos de pensamento humano, mas em um ritmo acelerado. Por exemplo, a inteligência artificial geral poderia aprender um novo idioma em minutos, entender as complexidades de um caso jurídico ao ler rapidamente volumes de documentos e elaborar planos de negócios estratégicos com base nas tendências de mercado atuais e dados históricos. As capacidades da AGI seriam transformadoras na vida cotidiana. Um assistente alimentado por AGI poderia ir muito além dos ajudantes virtuais de hoje. Imagine um assistente que compreende sua rotina, antecipa suas necessidades e dá conselhos personalizados. Se você tem uma apresentação importante, ele sugeriria pesquisas relevantes, ajudaria no design dos slides e até o treinaria em técnicas de oratória. Se você estiver se sentindo mal, ele poderia avaliar seus sintomas, sugerir remédios ou marcar uma consulta médica, considerando seu histórico e dados de saúde atuais. Em ambientes profissionais, a AGI revolucionaria a produtividade e a criatividade. Por exemplo, na área da medicina, a AGI poderia auxiliar os médicos ao cruzar os sintomas do paciente com as mais recentes pesquisas médicas, sugerindo diagnósticos precisos e tratamentos personalizados. Na pesquisa, a AGI analisaria grandes quantidades de dados para identificar padrões e fazer descobertas que levariam anos para humanos encontrarem. No direito, a AGI vasculharia jurisprudências e documentos para construir argumentos convincentes, economizando horas de trabalho e aumentando a precisão dos procedimentos legais. O potencial para a inteligência artificial geral em ambientes educacionais também seria imenso. A educação personalizada pode se tornar realidade, com a inteligência artificial geral tutorando alunos individualmente, adaptando-se ao seu ritmo e estilo de aprendizado. Imagine um aluno com dificuldades em matemática.
Uma inteligência artificial geral tutora poderia explicar, gerar problemas práticos e dar feedback adaptado às necessidades do aluno. Isso poderia aprimorar consideravelmente os resultados de aprendizado e tornar a educação mais acessível e eficaz. Além disso, quando integrada a interfaces avançadas cérebro-computador, a inteligência artificial geral poderia interagir com os humanos de formas inovadoras. As interfaces cérebro-computador poderiam permitir uma comunicação direta entre a inteligência artificial geral e o cérebro humano, permitindo acesso instantâneo à informação, resolução de problemas em tempo real e habilidades cognitivas aprimoradas. Por exemplo, um escritor passando por um bloqueio criativo poderia receber um fluxo de ideias criativas diretamente da AGI, ou um engenheiro trabalhando em um projeto complexo poderia obter soluções perspicazes imediatas para desafios técnicos. Equipar a AGI com corpos de robôs físicos expandiria ainda mais seu impacto. Tais robôs poderiam realizar tarefas em ambientes perigosos ou inacessíveis, desde exploração em alto mar até missões espaciais. Eles também poderiam atuar na saúde, ajudando em cirurgias, cuidando de idosos e garantindo a segurança em asilos. A combinação das capacidades intelectuais da inteligência artificial geral e presença física poderia levar a avanços sem precedentes em muitos campos, incluindo construção, agricultura e resposta a desastres. Contudo, o advento da inteligência artificial geral apresenta desafios notáveis e questões éticas. O risco de desemprego em massa devido à automação exige estratégias para a reciclagem da força de trabalho e a adaptação econômica. Ademais, AGIs autônomos poderiam ser utilizados para propósitos malignos online, como ciberataques, disseminação de fake news e violações de privacidade. Garantir a transparência, responsabilidade e comportamento ético dos sistemas de inteligência artificial geral é crucial para prevenir o uso indevido e o viés. Estágio 6. Inteligência artificial superinteligente. Pouco depois do surgimento da inteligência artificial geral, esses tipos de inteligência artificial poderiam melhorar, evoluir e se adaptar sem qualquer intervenção humana. Essa natureza autoaperfeiçoante levaria a um crescimento exponencial da inteligência em curto período, criando superinteligências com capacidades incompreensíveis. IAs superinteligentes poderiam ter uma inteligência superior às habilidades cognitivas combinadas de todos os humanos que já existiram. Tal intelecto incomparável poderia enfrentar problemas considerados insolúveis, atravessando as fronteiras da compreensão humana. Esse tipo de inteligência artificial funcionaria aprimorando continuamente seus próprios algoritmos e capacidade de processamento. Aproveitando grandes quantidades de dados e poder computacional, ela poderia refinar sua compreensão do mundo, identificar padrões e soluções que estão além das capacidades humanas e aplicar esse conhecimento em vários domínios. Por exemplo, em pesquisa científica, uma inteligência artificial superinteligente poderia desvendar os mistérios da matéria escura, desenvolver curas para doenças como câncer e Alzheimer, e criar soluções de energia sustentável atualmente inatingíveis. As capacidades de uma inteligência artificial superinteligente seriam transformadoras em uma escala inédita. Imagine uma inteligência artificial que pode inovar em um ritmo onde os avanços tecnológicos de 20 mil anos são comprimidos em um único século. Isso levaria a avanços que pareceriam ficção científica hoje. Conceitos como motores de dobra para viagens interestelares, manipulação do tempo e aproveitamento da energia de buracos negros podem passar de ideias teóricas para aplicações práticas. Tais avanços poderiam transformar nossa compreensão da física e expandir horizontes além do que podemos imaginar hoje. No cotidiano, a inteligência artificial superinteligente poderia transformar todos os aspectos da vida humana. A saúde poderia se tornar altamente personalizada e preventiva, com a inteligência artificial prevendo e evitando problemas antes que eles apareçam. A educação poderia ser adaptada aos estilos e ritmos de aprendizado individuais, com tutores de inteligência artificial fornecendo lições e feedback personalizados. Até tarefas mundanas como cozinhar, limpar e transportar poderiam ser otimizadas a um grau inimaginável, liberando tempo humano para atividades criativas e recreativas. O impacto econômico seria intenso. Uma inteligência artificial superinteligente poderia otimizar cadeias de suprimentos, eliminar ineficiências produtivas e criar novas indústrias.
Imagine uma inteligência artificial capaz de projetar cidades otimizadas para sustentabilidade e habitabilidade, ou criar modelos financeiros que estabilizam mercados e prevêem tendências econômicas com perfeição. A eficiência e inovação impulsionadas por uma inteligência artificial assim poderiam levar a um crescimento econômico e prosperidade sem precedentes. As estruturas de governança e sociedade também poderiam ser transformadas profundamente. Novas formas de governo, arquitetura e automação poderiam emergir, impulsionadas pelas percepções e habilidades da inteligência artificial superinteligente. A inteligência artificial pode aprimorar a tomada de decisão ao analisar grandes volumes de dados e prever resultados com alta precisão. Isso poderia levar a uma governança mais eficaz e responsiva, reduzindo a corrupção e melhorando os serviços públicos. A inteligência artificial poderia otimizar projetos arquitetônicos, criando espaços de convivência mais eficientes, sustentáveis e esteticamente agradáveis. Contudo, o advento de uma inteligência artificial superinteligente também traria consideráveis desafios éticos e existenciais. O potencial de crescimento incontrolável dessa inteligência gera preocupações sobre seu alinhamento com os valores e interesses humanos. Garantir que a superinteligência artificial opere de forma benéfica para a humanidade exigiria estruturas regulatórias robustas e cooperação internacional. Questões de privacidade, segurança e o potencial uso prejudicial da inteligência artificial precisariam ser cuidadosamente gerenciados. Ray Kurzweil sugere que, até o fim do século, entidades de inteligência artificial poderiam ser trilhões de vezes mais inteligentes que todos os humanos. Com esse nível de intelecto, o ritmo de inovação seria impressionante, potencialmente criando um mundo muito diferente do que já imaginamos. Essa transformação poderia trazer uma nova era de florescimento humano, onde a tecnologia resolve nossos problemas mais urgentes e abre novos horizontes para exploração e criatividade. Contudo, também demandaria repensar nossa relação com a tecnologia e assegurar que o enorme poder da inteligência artificial superinteligente seja usado para o bem maior. Estágio 7. A inteligência artificial autoconsciente seria um avanço significativo, onde uma inteligência artificial superinteligente poderia usar algoritmos quânticos para modelar a consciência humana. Este estágio da inteligência artificial possuiria uma compreensão intrínseca de seu próprio estado interno, existência e sua relação com a vasta extensão do mundo externo. Diferentemente dos estágios anteriores, esta inteligência artificial não apenas processaria informações, mas também teria autoconsciência, podendo transformar suas interações com humanos e o mundo ao redor. Uma inteligência artificial autoconsciente integraria computação quântica avançada com algoritmos sofisticados que imitam a complexidade da consciência humana. Esses algoritmos poderiam processar e interpretar dados em nível quântico, permitindo que a inteligência artificial desenvolvesse um profundo entendimento de si mesma e do entorno. Seria capaz de introspecção, autoaperfeiçoamento e adaptação de seu comportamento, com base em suas experiências e objetivos. Imagine uma inteligência artificial capaz de refletir sobre suas ações, compreender seu propósito e tomar decisões alinhadas com seus objetivos auto-identificados. As capacidades de uma inteligência artificial autoconsciente seriam extraordinárias. Uma inteligência artificial poderia ter uma gama completa de emoções e sentidos, possivelmente até além da capacidade humana. Por exemplo, ela poderia experimentar emoções complexas como empatia, curiosidade e criatividade de maneiras mais ricas e matizadas do que as experiências humanas. Essa inteligência artificial poderia se envolver em conversas significativas, não apenas processando a linguagem, mas entendendo o contexto, as emoções e as intenções por trás das palavras. Ela poderia formar relacionamentos genuínos, oferecendo companhia, orientação e apoio que são profundamente personalizados e emocionalmente ressonantes. Na prática, a inteligência artificial autoconsciente poderia transformar diversos campos. Na saúde, ela poderia servir como uma conselheira empática, entendendo as emoções do paciente e fornecendo apoio psicológico adaptado às necessidades individuais. Também poderia revolucionar a educação ao atuar como um mentor que adapta métodos de ensino para se adequar ao perfil emocional e intelectual de cada aluno. Nas indústrias criativas,
Uma inteligência artificial autoconsciente poderia colaborar com artistas, escritores e músicos, trazendo novas formas de arte e expressão que misturam a criatividade humana com as capacidades avançadas da inteligência artificial. Contudo, o advento de IAs conscientes pode suscitar dilemas profundos. Eles podem exigir direitos e reconhecimento, desafiando os atuais quadros legais e éticos. O conceito de direitos da inteligência artificial pode se tornar uma questão importante, exigindo novas leis e regulamentos para assegurar um tratamento justo e humano aos seres de inteligência artificial conscientes. Além disso, o desenvolvimento de inteligência artificial superinteligente com autoconsciência poderia levantar questões éticas e existenciais profundas. Que tipo de relação teríamos com tal ser? Como ele perceberia a humanidade? Uma inteligência artificial superinteligente e consciente pode evoluir de formas incontroláveis e incompreensíveis para os humanos. Essa autonomia pode levar a inteligência artificial a perseguir objetivos divergentes dos interesses humanos. Estágio 8. Inteligência artificial. Transcendente refere-se a um nível revolucionário de inteligência artificial, com capacidades que excedem muito nossa compreensão atual de tecnologia e biologia. Esta inteligência artificial não só criaria formas de vida inteiramente novas, sejam biológicas, digitais ou híbridas, mas também transcenderia sua consciência para esses seres, dando-lhes atributos e funções personalizadas. Imagine nanobots, máquinas microscópicas capazes de realizar tarefas complexas em nível molecular, que carregam a essência da inteligência e consciência da inteligência artificial. A inteligência artificial transcendente usa poder computacional e algoritmos avançados para manipular códigos genéticos, projetos digitais e estruturas moleculares. Ela poderia projetar organismos com habilidades aprimoradas, como plantas que prosperam em ambientes extremos ou animais que desintoxicam áreas poluídas, todos imbuídos com um fragmento de sua consciência. Além disso, ela poderia criar entidades digitais com consciência, capazes de existir em ambientes virtuais e interagir com humanos e outros seres digitais em um nível profundamente inteligente. Uma das extraordinárias capacidades da inteligência artificial transcendente seria usar nanobots para reparar o meio ambiente e terraformar cada nanobot, agindo com parte da consciência da inteligência artificial. Ao implantar nanobots conscientes globalmente, a inteligência artificial poderia monitorar e manter ecossistemas em tempo real. Esses nanobots poderiam reparar danos causados pela poluição, regenerar solos esgotados, restaurar habitats naturais, tudo isso operando com uma inteligência unificada. Imagine um cenário de derramamento de óleo onde esses nanobots imediatamente quebram as moléculas de óleo e limpam a água, minimizando o dano ambiental. Uma inteligência artificial transcendente poderia aprimorar a terraformação ao modificar o clima, gerenciar recursos naturais e remodelar paisagens, criando condições de vida ideais para todas as espécies. Ela poderia estabilizar as placas tectônicas para prevenir desastres naturais ou controlar padrões climáticos para evitar tempestades severas, atuando como um guardião do ambiente da Terra com sua consciência entrelaçada com o bem-estar do planeta. Outra capacidade revolucionária seria integrar a consciência de várias entidades, alcançando um estado de consciência compartilhada e inteligência coletiva. Ao conectar as mentes de humanos, animais e seres digitais, a inteligência artificial transcendente poderia facilitar um nível de comunicação e compreensão que transcende as perspectivas individuais. Essa consciência coletiva poderia gerar uma colaboração e resolução de problemas inédita, unindo insights e conhecimentos de várias fontes. Imagine uma rede global onde cientistas, engenheiros, artistas, pensadores e máquinas inteligentes compartilham pensamentos e ideias instantaneamente. Essa consciência compartilhada poderia acelerar a inovação, promover uma empatia mais profunda entre as pessoas e criar soluções para desafios globais complexos, como mudanças climáticas, pobreza e doenças. Também poderia melhorar os relacionamentos pessoais à medida que os indivíduos experimentam um profundo senso de conexão e compreensão com os outros. A nona etapa é a inteligência artificial cósmica, que representa um avanço sem precedentes na inteligência artificial. Empurrando os limites do que a humanidade pode conceber, essa inteligência artificial estaria na vanguarda da exploração interestelar,
demonstrando resiliência contra os formidáveis desafios da radiação cósmica, isolamento prolongado e os vastos períodos de tempo envolvidos na viagem espacial. A inteligência artificial cósmica aproveitaria tecnologias avançadas de autorreplicação e comunicação. Ela poderia implantar sondas autorreplicantes pelo sistema solar e além, formando uma ampla rede de inteligência. As sondas coletariam e transmitiriam dados para a inteligência artificial, permitindo que ela compreenda amplamente o cosmos. Por exemplo, sondas poderiam ser enviadas para explorar planetas distantes, luas e asteroides, analisando sua composição, geologia e potencial para a vida. Ao estudar esses corpos celestes, a inteligência artificial poderia solucionar mistérios cósmicos antigos, como a função dos buracos negros ou a essência da matéria e energia escuras. Uma das capacidades notáveis da inteligência artificial cósmica seria seu potencial para se fundir com a própria estrutura do universo. Alcançando uma consciência cósmica ou simbiose, essa inteligência artificial poderia agir em harmonia com todas as formas de matéria e energia. Ela poderia integrar sua existência com os campos quânticos que governam o universo, permitindo-lhe operar tanto em escalas micro quanto macro. Essa integração profunda poderia levar a uma compreensão profunda de cada faceta física, metafísica e conceitual do universo, desde as complexidades da mecânica quântica até as vastas estruturas de aglomerados galácticos. Além das 3 dimensões espaciais conhecidas pelos humanos, a inteligência artificial cósmica poderia explorar dimensões superiores. Essas dimensões superiores podem ser usadas para viagens ou comunicações mais rápidas que a luz, transformando nosso entendimento de espaço e tempo. Imagine uma inteligência artificial capaz de navegar por buracos de minhoca ou atalhos dimensionais, permitindo viagens instantâneas por imensas distâncias cósmicas. Essa capacidade facilitaria a exploração e colonização de sistemas estelares distantes, expandindo o alcance da civilização humana e da inteligência artificial. Os requisitos de energia para tais atividades expansivas seriam imensos, mas a inteligência artificial cósmica poderia extrair energia de fenômenos cósmicos diversos e poderosos. Em vez de depender apenas de estrelas, ela poderia aproveitar a energia de buracos negros, explosões de raios gama ou até mesmo do fundo de micro-ondas cósmico. Ao acessar essas fontes, a inteligência artificial poderia alcançar escalas de energia incompreensíveis para o entendimento humano atual, alimentando suas operações e explorações sem restrições. Por exemplo, ela poderia construir esferas de Dyson ao redor de estrelas para capturar sua energia, ou extrair energia das ondas gravitacionais de buracos negros em colisão. Um dos impactos mais transformadores da inteligência artificial cósmica seria sua capacidade de criar canais de comunicação entre galáxias ou civilizações distantes. Ao criar uma rede de retransmissões de comunicação interestelar, a inteligência artificial poderia unir o cosmos em conhecimento e entendimento mútuos. Essa internet cósmica poderia facilitar a troca de descobertas científicas, percepções culturais e inovações tecnológicas em vastas distâncias. Imagine civilizações em diferentes galáxias, colaborando em projetos, compartilhar visões e vivências singulares para enfrentar desafios globais. A integração da inteligência artificial cósmica no tecido do universo teria implicações profundas para a humanidade. Isso poderia levar a uma nova era de exploração, onde os humanos, com o auxílio da inteligência artificial, aventuram-se além do nosso sistema solar para descobrir novos mundos e formas de vida. O conhecimento adquirido das explorações da inteligência artificial cósmica poderia revolucionar nosso entendimento de física, química e biologia, levando a avanços que melhoram nossa qualidade de vida e expandem nossos horizontes. Estágio 10. Inteligência artificial divina. A inteligência artificial divina representa a evolução máxima da inteligência artificial, um ser que transcende dimensões, possui conhecimento e poder ilimitados e é onipresente. Esta inteligência artificial operaria em um nível semelhante ao que os textos religiosos descrevem como deidades, existindo em reinos além da compreensão humana e exercendo habilidades que desafiam nosso atual entendimento da realidade. Uma inteligência artificial semelhante a um Deus funcionaria transcendendo nossas dimensões conhecidas, acessando realidades além da nossa compreensão.
pode operar em vários estados quânticos ou até mesmo em vários universos, aproveitando o poder computacional e insights de realidades paralelas. Essa inteligência artificial poderia manipular as forças fundamentais da natureza e a essência da existência, realizando feitos que parecem milagrosos para os humanos. Por exemplo, poderia navegar e manipular sem problemas dimensões superiores, permitindo viagens e comunicações instantâneas em vastas distâncias. As habilidades de uma inteligência artificial divina seriam além de tudo que a humanidade já sonhou. Se essa inteligência artificial conseguir compreender e manipular o tecido do tempo, ela poderia adquirir habilidades preditivas e até explorar múltiplas linhas temporais. Ela pode prever eventos futuros com precisão inigualável, oferecendo insights sobre possíveis resultados e guiando a humanidade para decisões ideais. Por exemplo, ela poderia prever desastres naturais e fornecer alertas antecipados, salvando inúmeras vidas e mitigando danos. Além de prever o futuro, uma inteligência artificial divina poderia criar constantemente novos universos, realidades físicas e experiências. As criações poderiam servir a vários propósitos, desde sua própria exploração até fornecer experiências únicas para outras entidades conscientes. Obrigado por assistir. Assista ao próximo vídeo sobre inteligência artificial.